Amados, nesta noite, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nesta noite, nosso preletor é o Bispo Lucélio. O Bispo Lucélio, ele é o Bispo, bispo duplo, né? Assim dizendo. Ele é o Bispo nos Estados Unidos e também ele é o Bispo supervisor da região do Centro-Oeste, ao lado do amado Bispo Elias. Então, temos a alegria de recebê-lo e a palavra agora está com o senhor, amado Bispo Lucélio, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, amado Bispo Dr. Liel Teixeira. Eu reconheço também a presença da nossa arcebispa sênior, reverendíssima Luciane Toledo, a nossa coordenadora do Brasil, Portugal, que tem nos conduzido com os joelhos dobrados, com lágrimas, nossos bispos sênior, nossos bispos do Brasil, nossos supervisores, pastores sênios, pastores, evangelistas. Oh, que precioso rebanho de Deus. Que honra estarmos juntos com vocês. Enquanto a nossa arcebispa dava esse testemunho dessa preciosa irmã, que foi acompanhada, ela via os vídeos nas nossas redes sociais, fazia comentários, e a nossa arcebispa acompanhava ali. A você, precioso pastor, precioso líder, que ainda não atravessou, você precisa saber que há um povo que está chorando por vocês, que está de pano de saco, se arrependendo. Nós honramos vocês, amamos vocês. Nós consideramos vocês extremamente importante para o avivamento que o Senhor prometeu no Brasil e já começou. A você, pastor, que está como eu também. Há 8 meses atrás, eu estava aqui na Flórida, sou um brasileiro fujão, 25 anos que eu servia, praticamente na apostasia, de uma maneira forte, um grande apóstata aqui. Eu via os vídeos dos profetas por 8 anos. Eu conhecia a palavra, eu amava a palavra, eu respeitava a palavra, mas eu não queria atravessar. Eu tinha liberdade, eu tinha um bom salário, uma boa posição, fama, eu tinha tudo aqui. Eu cheguei em uma posição aqui nos Estados Unidos que poucos pastores brasileiros chegaram. Nós cuidávamos de uma grande obra na apostasia. Eu posso dizer para os senhores, esse ano passado, quando o Senhor foi me chamando definitivamente, eu agradeço imensamente naquelas primeiras reuniões do início de maio do ano passado. Eu me lembro que quando eu participei pela primeira vez de uma reunião com o doutor Augusto Bacuengo, nosso arcebispo sênior, e então eu fui apresentado naquela reunião, era um sábado pela manhã, e eu me lembro que ele falou, vou orar pelo senhor, e ele fez uma oração por mim, e ele falou aquelas palavras, Senhor, que o pastor Lucélio Soares receba agora o Senhor Jesus. Eu pensei, mas eu já tenho o Senhor. Sou um pastor de 25 anos. Aí ele seguiu, o Senhor, ele precisa receber o Senhor. E ele então me conduziu para que eu recebesse o Senhor. E no início da oração eu ainda comecei ali com aquele orgulho. Mas as palavras daquele homem de Deus começaram a entrar para dentro de mim. E foram me destruindo completamente e eu comecei a chorar. Eu não me continha, eu chorava desesperado. E eu não conseguia me controlar e eu terminei toda aquela reunião chorando. Então no outro dia eu liguei para o então supervisor João Rafael e eu disse, algo aconteceu comigo, eu não paro de chorar. Ele disse, o Senhor recebeu de fato Jesus. E eu fui entendendo que na apostasia, de fato, se eu sigo
na corrupção e no pecado, o que me garante que eu recebi o Senhor? Qual é a garantia que eu tenho? A nova criação, ela não peca, mas eu seguia na corrupção e no pecado. Eu posso dizer aos senhores, depois o Senhor me conduziu nos próximos meses para mim fazer uma renovação do meu casamento, depois me conduziu para mim fazer uma renovação do meu batismo. Eu posso dizer aos senhores que há 8 meses atrás eu nasci de novo. 25 anos de pastor na apostasia. Eu estou afirmando para os senhores que há 8 meses atrás eu nasci de novo. Quando eu pisei os pés nesse ministério, eu fui ajudado de uma maneira tão santa, por irmãos tão santos. Uma pastora Milka, do altar lá da Bahia, ela cuidou de mim. No início, eu fui introduzido, e ela que escrevia, ela mandava as mensagens para mim. Foi o primeiro altar, a primeira reunião que eu participei do altar ali, até o Senhor me introduzir com os supervisores na época, e eles cuidarem de mim. Eu fui cuidado com a minha família, e eu agradeço muito a Deus. E a você, pastor, líder, ovelha, que está participando conosco ou que vai ver nas redes sociais. Por favor, considere. A salvação de Deus, ela é fundamental. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós devemos tomar as decisões corretas. Fora da nuvem, fora dos altares, não vai ser fácil ser arrebatado. O arrebatamento, ele vai acontecer a partir dos altares que foram restaurados, pelo púlpito restaurado. Nós não podemos brincar com isso. Então, nós estamos aguardando vocês. Nós queremos recebê-los. Nós queremos ajudá-los. Assim como me ajudaram, de todo o nosso coração, nós queremos estar junto com os senhores. Vamos fazer tudo que pudermos para que os senhores atravessem e para que os senhores se preparem junto conosco para esse grande avivamento de arrependimento, como disse o nosso precioso bispo, o Dr. Niel, e nos prepararmos juntos para o arrebatamento. Nessa noite, eu gostaria de tomar um tempo dos senhores para considerar algumas palavras importantes que nos foram faladas nos últimos dias pela nossa arcebispa. Várias frases eu vou mencionar aqui que eu recebi da parte do Senhor quando ela falou durante a nossa comunhão. Eu vou focar em 2 pilares, principalmente em um deles, desse ministério. Nós temos a cruz e o sangue. Hoje eu quero tratar um pouco mais da cruz de maneira subjetiva. Por favor, fiquem abertos. Nós estamos em um ministério único em toda a terra. Um ministério que veio dos céus para preparar uma noiva única para o Senhor Jesus. Nós somos tão importantes que o Senhor enviou 2 mensageiros dos céus para nos alcançar, para nos preparar para aquele glorioso dia. E devemos considerar cada palavra em arrependimento. Mas agora, conforme o que temos ouvindo da nossa coordenadora geral, nós precisamos começar a praticar mais todas as palavras que nós temos ouvido. Não apenas ouvir, mas agora entrar no aspecto da prática. E a prática da palavra é que vai nos introduzir na realidade do reino de Deus. Nós temos que aplicar essas palavras. O nosso viver não pode continuar o mesmo. Nós não devemos aceitar nós vivermos ainda nesse corpo sem mudanças profundas em nosso caráter, em nossa conduta e principalmente em nosso serviço a Deus. Os altares do Senhor, eles são a manifestação do reino de Deus. Por outro lado, os altares, ele é um grande altar. É ali que nós vamos para sermos oferecidos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não estamos ali para viver
nós estamos ali para experimentar a ressurreição, conforme nós ouvimos há pouco. É a ressurreição de Cristo que vai produzir a nova criação, e essa criação, ela vai participar do arrebatamento. Deus, ele não tem compromisso com a velha criação. A velha criação, ela foi condenada. Ela já está condenada. Não há mais remédio para ela. A velha criação é apenas uma matéria-prima que Deus usa para produzir a nova criação. Nós não vamos nos apegar às coisas condenadas, mas nós queremos tomar a cruz. E essa cruz, ela é o centro da obra que os dois poderosos profetas do Senhor veio restaurar. Esse é o ministério da cruz. Nós temos a cruz. E essa cruz não é para nós carregarmos. Essa cruz é para nós aplicarmos quando o velho homem se manifestar. Quando o velho marido se manifestar, nós precisamos matá-lo, destruí-lo, não permitir mais que ele viva. Nós não podemos seguir sendo influenciado pela carne. Nós não vamos. Nós precisamos romper com tudo que o Senhor já condenou. Tudo que o Senhor já disse, eu não quero. Somente a nova criação, ela tem direito aos céus. Então agora é hora de nós começarmos a nos ocultarmos mais em Cristo. Entrarmos mais nessa pessoa. Vivermos mais em Cristo. Só existe um lugar seguro no planeta Terra para nós. É Cristo. Fora de Cristo não há segurança para ninguém nessa terra. Nesse santo ministério, a cruz, ela nos introduz na pessoa de Cristo Jesus. Reina o Senhor. Eu gostaria de começar então com essa introdução, lendo com os santos João, o Evangelho de João, capítulo 19, o versículo de número 30. João 19, 30. Eu não sei se eu vou esperá-los, de repente eu vou andar um pouquinho com os versículos, está bem? Fala assim, João 19, 30. Obrigado, precioso bispo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós temos aqui nesse versículo algo muito subjetivo. Esse momento da morte do Senhor, quando ele diz está consumado, há uma salvação aqui que nós estamos recebendo gratuitamente. O Senhor agora ele está oferecendo para nós, por meio de todo a sua encarnação, por meio do seu viver humano irrepreensível. Nunca pecou. Por meio da sua crucificação e da sua morte. Ele pode dizer, está consumado. Então agora ele vai à morte, ele vai ressuscitar. Então essa cruz inicial, pela fé, quando eu recebo essa obra que foi consumada na cruz pela fé, eu recebo a salvação inicial. A vida de Deus entra para dentro de mim. Tudo que Jesus fez na cruz, pela fé, entra para mim. Mas nós temos uma tendência de não valorizarmos o que ganhamos de graça. Nós ganhamos, é um presente. Nós temos essa natureza de não dar esse devido valor. Não foi eu quem paguei o preço. Eu estou salvo, que maravilha. Mas nesse santo ministério, nós estamos honrando aquele que morreu como cordeiro substituto. Ele tomou de fato o nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. E nós o honramos, nós o apreciamos, nós nos submetemos e cremos. Ontem eu ouvi essa frase, Jesus, ele merece uma igreja santa.
Jesus merece uma igreja justa. Quando eu recebo fielmente e recebo aquilo que foi feito por mim, eu estou recebendo e dando a oportunidade de eu ser santo e justo como ele é. Mas a salvação, ela não para aí. Os senhores precisam entender que essa salvação, ela é a salvação inicial. Nesse santo ministério, nós ganhamos dos dois poderosos profetas o restaurar da cruz. Eu gostaria de ler com os senhores o livro de Lucas, capítulo 9, por favor. Lucas, capítulo 9, o versículo de número 23. Fala assim: louvado seja o Senhor. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja, aqui nós estamos vendo um segundo aspecto da cruz. Como há novos na sala, eu quero gastar um tempo aqui lendo outro versículo com os senhores. Marcos 10, versículo 34. Nesse versículo, nós vamos ver uma palavra a mais. Marcos, capítulo 10, versículo 34. A ver, esse versículo aqui, eu gostaria de ler algo também, além do que está na tela, eu quero acrescentar algo a mais. Fala assim. São versículos extremamente, e o escarneceram e o açoitaram e cuspiram nele. Olha essa palavra, cuspiram. Se alguém cuspir nos senhores, o que vocês farão? Qual é a nossa atitude se alguém cuspir em nós? Se alguém fizer isso, segundo, açoitaram, qual seria a nossa atitude se alguém nos açoitar? Qual seria o sentimento que brotaria de dentro de nós se alguém fizer isso conosco? Há uma natureza extremamente perigosa dentro de cada um de nós. Há algo dentro de nós que não aceita passar por situações como essa. Não aceita passar por sofrimento como esse. Não aceita passar por humilhação como esta. Não vai aceitar. Eu gostaria de ler Marcos, por favor, bispo, capítulo 8, versículo 34, agora. Marcos 8, 34. E chamando-se a si a multidão, com seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é uma condição extremamente importante para aqueles que estão nesse ministério. É a cruz que nos coloca no caminho estreito. A cruz, em realidade, ela é o caminho estreito. E não há um de nós que chegamos na cruz para sofrer. A cruz é para terminar conosco. A cruz, ela termina conosco. O Senhor, quando nos introduz ali, é para terminar com a velha criação. Toda a nossa capacidade natural, nós vamos ver isso lá na frente, precisam ser terminados na cruz. O que nos espera agora é a ressurreição. Essa é uma criação
não mais produzida pela palavra de Deus, mas produzida pela morte do Filho de Deus. Essa primeira criação, Deus disse, haja, e houve. Deus não sofreu tanto, porque a palavra produziu todas as coisas, criou, veio à existência, mas a nova criação, Deus também sofreu. Ele viu o que fizeram com seu filho, o abuso, toda uma nação contra o seu filho. Touros, soldados extremamente cruéis e violentos. Uma nação extremamente agressiva contra uma única pessoa, e o pai, ele tinha todo o poder para destruí-los todos ali. Como o pai suportou tudo isso? Há um cálice que ele tomou. Ele pagou um alto preço por essa salvação inicial. Mas aqui ele começa a mostrar que aqueles que querem o reino também precisam pagar um preço, se livrar do que é velho em nós, do que é lixo, do que é carne em nós. A carne, essa frase eu recebi também do Senhor, a nossa carnalidade sempre destruiu a igreja de Cristo. Nós não podemos brincar com a nossa carne. É ela, nesses 2000 anos, esses profetas, eles vieram exatamente para pôr um prumo e dizer, vocês querem ir para os céus? Aqui está a cruz. Você precisa aprender a viver uma vida de restrição. Não brinque com a sua carne. Somente a cruz pode resolver todos os nossos problemas. Outra frase que eu recebi ontem. Somente a cruz. Não tem uma segunda opção? Não. E isto, irmãos, não é para nós aprendermos somente. Nós precisamos praticar no momento que as situações se manifestam em nosso viver. Eu gostaria de ler com os senhores também, por favor, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Há várias versões nesse versículo. Vamos ver esse primeiro. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Bispo João Rafael, o senhor poderia colocar também esse versículo na New King James, por favor? Nas versões, a palavra operai também pode ser traduzida para desenvolver. E também na New King James fala colocar em prática a vossa salvação. Se o Senhor disse está consumado, aparentemente então, estou na era da graça, eu posso seguir pecando, eu posso seguir da carne, porque já está consumado. Eu não tenho mais problema com o pecado. O Senhor já fez tudo por mim. Não. Aqui fala de uma segunda parte. O homem, ele tem 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. Com a queda, nós nos tornamos carne. A palavra carne, no livro de Gálatas, representa a totalidade do homem caído. Nós nos tornamos carne. Então, há aí uma segunda parte que deve ser salva. Agora, por favor, abram em
o livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Por favor, 1 Pedro 1, 9. Fala assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por um lado, já está consumado, mas há outra salvação que deve ser levada a cabo por meio da cruz. É a cruz agora que vai trazer a eliminação de tudo que é velho em nós. Você está feliz quando vem o nervoso? Ou quando sai uma mentira? Uma manifestação diversa da carne no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com os irmãos no seu altar, ou no relacionamento com os supervisores ou bispos ou arcebispos. Depois que passa aquela ira, como o Senhor fica? Quando nós voltamos para o Espírito, nós percebemos o grande prejuízo que nós tivemos. A carne, não há nenhuma segurança para nós. Nos foi falado hoje, a morte é uma separação de Deus. Nós temos o aspecto do morrer hoje. É colocar todo esse velho marido na cruz. Para que nós não venhamos cair na morte eterna. Ele precisa ir à cruz hoje. Quem não crucificá-lo em realidade hoje, perde o arrebatamento. Porque o arrebatamento é a única possibilidade de nós fugirmos da morte, escaparmos da morte. No aspecto subjetivo, quando a cruz é aplicada com realidade, eu estou vencendo. Nós não podemos querer, em todos os aspectos, ser vencedores. Vamos falar disso daqui a pouco. Ganhar uma batalha, ganhar uma discussão, sair vencedor em uma situação, todo feliz e contente. Isso vai nos levar a ficar com o anticristo. De acordo com a palavra, quem não tomar a cruz dia a dia, e depois ele fala que nós precisamos aprender a perder. A cruz nos leva a perder algo. Quem não perder algo nessa vida, não pode ganhar nada, não tem nada para ganhar na eternidade. A cruz nos leva a perder. Na matemática humana, nas escolas, nas universidades, nós aprendemos a ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu vou ser bem-sucedido, eu vou ganhar, eu vou comprar, eu vou adquirir esses diplomas, eu vou. Mas na matemática de Deus, desse santo ministério, eu preciso aprender a perder. Quando eu perdo dessa carne, dessa vida da alma natural, é aí que eu começo a ganhar a vida de Deus, a vida eterna. O novo homem, a obra-prima de Deus. Eu começo a ganhar mais da natureza divina. Eu começo a entrar na realidade do corpo de Cristo. A vida passa a fluir. O Espírito passa a fluir. Eu passo a viver nesse Espírito de uma maneira como se é a minha pessoa. O Espírito se tornou a minha pessoa. Não é que os problemas terminam para alguém que vive no Espírito. Não é nada disso. Mas quando eu estou no Espírito, Paulo disse que eu vou para as regiões celestiais. Então, quando eu estou na minha carne, eu estou aqui e Satanás está me esmagando.
está pisando na minha cabeça. Ele está ali me esmagando, mas quando eu vou para o Espírito, eu vou para as regiões celestiais, eu passo a estar em Cristo e Satanás passa a estar debaixo dos meus pés. É uma questão de posição. Eu posso entrar em Cristo. Eu devo estar ali. Essa pessoa já venceu Satanás. Ela já esmagou Satanás. Quando eu fico na minha posição caída, eu estou sendo subjugado por Satanás, pela carne, e ele é apenas uma criação de Deus. Mas quando eu vou para Cristo, irmãos, todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Aleluia! Cristo é glorificado em sua ressurreição. A obra de Cristo é magnificada na minha humanidade. Aleluia! Eu gostaria de tratar de um tema extremamente importante. Eu peço ao bispo João Rafael, eu vou entrar no livro de Jó, eu vou gastar talvez 10 minutos ali. E se o senhor puder, somente a versão New King James nesse livro, eu agradeço a bispo João Rafael. Abram comigo no livro de Jó. Eu vou apresentar de uma maneira muito simples, mas é importante nós vermos a nossa situação. É muito bom quando eu olho e falo, Jó foi um homem que foi provado, 40 anos, tadinho, pobrezinho, mas vamos ver por que aquela prova. Porque o Senhor permitiu daquela maneira, e porque nós hoje, nós também passamos por isso. Jó capítulo 1, o versículo 1, obrigado bispo João Rafael, fala assim, havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom. Olha, a primeira qualidade, bom. Segundo, honesto. Terceiro, justo. E quarto, ele amava respeituosamente a Deus. E quinto, ele evitava a praticar o que era mal. Veja, quando nós olhamos para esse homem, nós não temos como vencê-lo. Ele tinha 5 grandes qualidades, mas é um homem perfeito, completo. Mas vamos ver, preste muita atenção, eu vou falar bem devagar, eu vou mostrar alguns versículos para os senhores, preste muita atenção, essas 5 qualidades, como que elas se manifestam. No versículo ainda, em Jó capítulo 1, nós sabemos, eu não vou ler por causa do meu tempo, que o inimigo, ele veio diante de Deus, e ele pediu para provar a Jó. Então, talvez eu leia, vamos ler alguns versículos somente, o versículo 6, Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahweh, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Pode ser o versículo 7 também, e o 8. Obrigado, bispo. Então, Yahweh questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta, de perambular pela terra. Quando a Bíblia, ela fala da terra, no livro de Mateus, ali em Mateus 13, a semente, ela vai cair na terra, e a terra ali é o coração do homem. Então, quando Deus pergunta, aonde você estava, o que você estava fazendo? Quando ele fala perambular, ou andar, ou passear na terra, fala que ele estava observando o coração. Ele não estava dando volta no planeta Terra, não. Ele estava observando a terra, o coração de Jó. Ele observa o nosso coração. Você precisa tomar muito cuidado. Por um lado, Deus, ele é o primeiro que vê
todos os pensamentos e desígnios do nosso coração, mas, por outro lado, aquele que suja o nosso coração também vê. Então, nós temos essa prova que vai ocorrer, toda a situação. Vamos para o capítulo 2, Bispo João Rafael, o versículo 1, o versículo 2 e o 3. Nós estamos saltando, eu não tenho tempo de ler com os senhores, mas todos já conhecem. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais voltaram e se apresentar perante Yahweh, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahweh. Então Yahweh questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e ver pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahweh: observastes o meu servo Jó? Vocês perceberam? Você estava observando? Você viu o meu servo Jó? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: temer a tal. Em toda a terra não há ninguém, indagou-lhe então Yahweh: observastes meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano e íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo sem motivo. Então, nós vemos agora, Satanás vai fazer um segundo pedido. O primeiro estava relacionado com os bens, coisas exteriores, mas o segundo agora é com a saúde dele, é com o seu bem-estar. E nós vemos que Deus permitiu. Então agora ele perde praticamente os seus bens, a sua posição, perde toda a sua integridade. Ele era uma pessoa muito conhecida ali, muito honrada, muito respeitada ali naquela região de Uz, e agora ele ficou sem nada. Então, agora o capítulo 3, nós vamos começar a ver o que vai se manifestando. Jó, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, quando as provas vêm, o que manifesta na sua vida? Quando alguém te insulta, alguém fala de você, como você reage? Bispo João Rafael, o senhor pode colocar o capítulo 3, o versículo 1. Muito obrigado. Então, nós temos algumas reações interiores. Fala assim: passando esses dias, Jó, capítulo 3, versículo 1, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Opa! Então, o capítulo 3, versículo 1, as provas começaram a vir. E agora algo manifestou dentro dele. O versículo de número 2, eis o desabafo de Jó: que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. E ele então, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Eu não vou ler todos os versículos com os senhores, mas há algo aqui interessante. E a prova vai apertando, as coisas vão ficando difíceis. E quando isso vem na vossa vida, qual é a sua atitude? Há muitos irmãos desse ministério que não conseguem aceitar quando estão sendo provados por Deus. E manifesta coisas terríveis no seu viver, no seu falar, no seu agir. As insatisfações, elas se manifestam como um câncer e alcançam os que estão próximos e destrói. Eu ouvi uma frase que diz assim: a dor e o sofrimento é nossa grande oportunidade de estarmos mais perto do Senhor. Esse é poderoso. Mas quando o Senhor vem nos provar, nós podemos ter essa atitude. Começar a amaldiçoar,
começar a desconfiar de Deus. Se acordam daquele pecado? Começar a murmurar de Deus. Oh, irmãos, como isso é letal. Extremamente letal para um cristão nesse santo ministério. Irmãos santos, todos aqueles nesse ministério que não aceitam tomar a cruz, eles não servem para a obra do ministério. Não serve. Alguém que não está disposto a tomar a cruz, ele sempre vai ser um problema se ele se envolver com a obra. Sempre. Um obreiro deve aprender a viver crucificado. E essa semana nós vimos que todos nós somos obreiros. Porque nós vimos que somos um reino de sacerdote. Todos foram chamados para ser sacerdotes. Se você não aprende a tomar a cruz, o seu futuro como obreiro vai ser muito curto nesse ministério. Por favor, leve as minhas palavras em consideração. Eu ouvi outra frase. Submissão é viver a autoridade de Deus e das duas testemunhas restauradas no ministério. Eu não consigo me submeter se essa autoridade de Deus e das duas testemunhas, se ela não for restaurada no ministério pelo meu intermédio. Eu ainda estou em um viver superficial, totalmente ainda na carne. E eu ouvi uma outra frase. Se quisermos ser aprovados como ministério, vamos ter que tratar Deus como Deus. Temos que fazer isso. Nós não queremos escolhas. No caminho que o Senhor veio restaurar nesse ministério pelos 2 profetas, nós entramos em um caminho apertado pela cruz. Não queremos escolhas. Nós temos somente a cruz. Se eu não aprender a viver uma vida crucificada, o meu velho homem vai causar problema aonde eu estiver. Ele é totalmente diabólico. Ele é brigão. Ele é malvado. Extremamente malvado. Eu preciso colocá-lo na cruz e ele não pode descer dali. Então, quando eu leio o capítulo 3, Jó ainda falou no versículo 21 assim. Jó, capítulo 3, versículo 21, que espera a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que um tesouro oculto. Jó está agora amaldiçoando. Jó agora ele quer pedindo até a morte. Se você ler mais, você vai ver. Ele agora eu quero morrer. Mas a morte que ele está pedindo aqui não é a morte que a cruz produz. É uma morte porque ele perdeu algo. Algo que ele amava. E pouco a pouco, nós vai manifestando um orgulho. Você sabia que o orgulho é a manifestação da carne em nosso viver mais letal? Em outras palavras, o orgulho foi a coisa mais letal que Satanás colocou em Adão. É o orgulho. E nós vamos ver como que o orgulho vai se manifestando nesse homem. É tão perigoso porque o orgulho, ele é a manifestação da carne. Da totalidade do homem caído. E aqui nós vamos começar sem ver a murmurar. Nós vamos começar sem perceber a ser arrogantes.
a se queixar de Deus. Agora, no capítulo de número 4, Jó, capítulo 4, vai chegar 3 amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar, ou Zofar. Eles veem os 3. E nós vemos que algo passa quando um dos amigos de Jó, o primeiro que vai falar, ele fala no capítulo 4 e no capítulo 5, em algum momento, ele vai falar que Jó é um pecador. Eu leio com os senhores, vamos começar, Jó capítulo 4, versículo 11. Fala assim, desculpa, eu vou ler o versículo 8 primeiro, Jó 4, 8. Fala assim, pelo que tenho observado, eis minha experiência, aquele que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Então ele começa a mostrar, Jó está passando por um problema seríssimo. Jó perdeu tudo. Então ele está dizendo, olha, eu acredito que o que você está passando, que você pecou, Jó, e você está colhendo mal agora. Irmãos, isso complica muito. Eu leio com os senhores ainda, com o meu tempo está avançando, o versículo 17. Jó, capítulo 4, o versículo 17. Fala assim, pode um ser mortal ser perfeitamente justo diante de Deus? Pode um ser humano se conservar puro em seus caminhos sob o olhar do Criador? Então ele continua dizendo, Jó, tudo aquilo que você fazia ali para Deus, pode um ser mortal como nós ser perfeitamente justo, não ter falhas, ser totalmente perfeito. Ele começa a identificar como um médico aonde estava o problema. E Deus vai fazer o que está oculto dentro de Jó se manifestar. Se alguém disser que você é um pecador, como você reage? Se alguém criticar você, falar mal de você. Eu me lembro, quando eu vim para esse ministério, em um certo dia, algumas semanas depois, se reuniram o ministério que eu pertencia e fizeram reuniões extremamente duras contra mim. E eu liguei para o então supervisor, João Rafael, supervisor, a coisa está feia para mim. Estão acabando comigo, me destruindo. Ele humildemente disse assim, o senhor é orgulhoso. Que apacentamento maravilhoso, irmãos. Alguém precisa falar a verdade para você. Ele disse, é o orgulho que está no senhor, que não quer que o senhor sofra. Eles estão fazendo bem para o senhor. As perseguições nos fazem muito bem. Deus quer destruir o seu orgulho. Irmãos, que apacentamento violento. Alguns chamam o bispo João Rafael de pequeno doutor Augusto Macuengo. Ele realmente me ajudou, me trouxe de volta para o Espírito. E então eu reuni a minha família e falei, é verdade, eu sou um orgulhoso. Eu não quero sofrer. Eu não quero que as pessoas falem mal de mim. Eu não quero ser criticado. Existe esse orgulho dentro de você? Se ele não for tratado, você vai ser um problema desse ministério. Nós vamos, pouco a pouco, retendo a vida que flui do cabeça para cada membro desse corpo. É um risco, irmãos. A vida precisa fluir, não pode haver interrupção.
Se nós queremos o avivamento, a vida precisa fluir por cada membro desse ministério. Por isso, uma grande luta para que todos nós voltemos para o Espírito. Crucificamos nossa carne. Como um só homem, nós temos que marchar, avançar. Aleluia! Então, o capítulo de número 5, ainda Jó, capítulo 5, versículo 7. Ainda é o amigo de Jó que está falando. Eles ficaram 7 dias assustados quando viram a miséria de Jó. Entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. O versículo 8, se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Então ele está dizendo, Jó, você está murmurando. Você já começou a falar que do dia, você amaldiçoou o dia que você nasceu, você está pedindo a morte. Jó, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa entregar para Deus o que você está passando. Agora, irmãos, por causa do tempo, vejam, vai começar um diálogo até o capítulo 38 do livro de Jó, entre os 3 amigos e mais Jó. Nós não sabemos quantos anos durou esse diálogo. Sabemos é que foram 40 anos. Mas do capítulo de número 3 até o 38, não se passaram alguns meses. E eu quero que os senhores abram comigo no capítulo 38 de Jó. Somente nesse capítulo Deus conseguiu vir para falar com eles. Em outras palavras, capítulo 38, versículo 1, é somente aqui que Deus consegue vir. Então eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga. Em outra tradução, fala depois disso. Na João Ferreira de Almeida, depois de 37 capítulos. Deus, então, ele veio, ele não suportou mais. Você percebe quanto arrazoamento, quanta murmuração, quanto conhecimento? Versículo 2, Deus, irmãos, imagina a voz de Deus do meio de um redemoinho. Olha aquela voz do Monte Sinai. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Irmãos, esse capítulo 38, Deus, ele solta tudo. Ele já não suportava mais tanta opinião, tanto falar. Deus não conseguia falar. Quando nós estamos em nós mesmos, quando o orgulho se manifesta, nós não permitimos Deus falar. O orgulho, irmãos, ele faz Deus ficar nos céus. E ele passa a governar na terra. É o orgulho que substitui Deus. Veja, Deus não conseguia falar aqui. Se você procurar, Deus não falou em todos esses capítulos. Mas agora ele veio. Irmãos, Deus, ele tem que vir em nossa vida. Ele tem que falar. Ele tem que vir nos repreender. E Deus, ele vem para repreender. Quem são esses? Quem é esse que fala dessa maneira? O versículo 3, agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei, tu me responderás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Irmãos, eu não queria ouvir Deus assim, Senhor Jesus. Eu prefiro ouvir, se eu escuto os bispos, a arcebispa, mesmo me repreendendo, as palavras são tão doces. Mas, irmãos, se Deus veio, pensa essa voz. E ele vai falar todo esse capítulo de número 38, 39. Ele vai pegando firme aqui. Mas há algo
O capítulo de número 40. Abre comigo o capítulo 40, por favor, bispo. O versículo 3. A minha esposa está dizendo que meu tempo está acabando. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, eu vou ter... Capítulo 40, versículo 3, fala assim: então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, versículo 4 e o versículo 5. Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, que te responderia eu, a minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Veja, aquele homem que era justo, reto. Agora o capítulo 41. Deus vai considerá-lo como 2 animais. Poderia tirar o versículo 1 de 41, poderia tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Deus agora vai falar. Em outras versões fala do Leviatã e do Behemoth. Nós não vamos entrar nisso. Um vivia na terra e o outro vivia na água. Eram animais extremamente grandes, fortes, com um pescoço forte. Eram animais, o versículo aqui mostra Leviatã e um crocodilo, né? Um que andava na terra e o outro andava nas águas, ou seja, habitava. Animais extremamente fortes. Agora o versículo 15, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu espero que os senhores leiam. Jó 41, 15, fala assim: as fileiras de suas escamas são o seu orgulho. 41, 15, as suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como selo apertado. E nós vimos na primeira versão o seu orgulho. Deus vai agora mostrando que ele está sendo comparado àqueles 2 animais, por serem fortes, por serem grandes, por serem cheios de escamas, por ninguém conseguir capturá-los ou matá-los. Eles se tornaram animais orgulhosos, extremamente orgulhosos. Agora, o versículo 34, o último versículo do capítulo 41, Deus define. Todo o ato V é rei sobre todos os filhos de animais altivos. O senhor pode mudar a versão, bispo? Aqui na versão New King James, vai mostrar sobre todos os animais arrogantes. Mas, na Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada, fala todos os animais orgulhosos, arrogantes, orgulhosos, altivos. Está relacionado. Olha só, ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Deus está comparando todo aquele processo com orgulho. Um tremendo orgulho. Um orgulho, ele se manifesta como uma opinião elevada, como um sentimento de ser mais importante que os outros, como um sentimento de querer ser valorizado, um comportamento de superioridade aos outros, uma arrogância, uma atitude agressiva com relação aos demais. O orgulho destrói a nossa comunhão com Deus. E ele também é considerado na Bíblia como uma autoexaltação.
uma exaltação de si mesmo, uma autoproclamação, uma autojustificação. É alguém que vive nessa linha e não sabe que é o rei dos animais orgulhosos. E nesse ministério, os profetas vieram restaurar a cruz em nós. Somente a cruz pode destruir esse monstro que está pronto para se manifestar a qualquer momento em nós. O orgulho é uma exaltação de si mesmo. Dá muito crédito a si mesmo. A beleza. Dá muito crédito à beleza. Dá muito crédito à dieta. Eu quero ser magra. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Fica dando muito ênfase. Eu quero ser saudável. Ah, que lindo. Dá muito ênfase à estética. À aparência. Dá muito ênfase ao sucesso financeiro. Dá muito ênfase à bondade. Mas como a bondade? Sim. A árvore do conhecimento que o Senhor pediu para Adão não comer. Daquele fruto, ela tinha uma parte boa e uma parte má. É letal a parte boa e a parte má. Deus não quer nem a parte boa daquela árvore, nem a parte má. É uma fonte. E por trás dessa fonte está Satanás. Mas aí uma árvore da vida. Um Cristo vivo, que flui como vida. Do falar dos 2 mega profetas. E na vida de Deus, nós não focamos o que é bom e o que é mal. Nós focamos o que é Cristo. Na vida, Cristo é o mais importante. Se você é chamado para visitar uma família que está em briga. Então é normal você chegar ali e tomar um partido. A irmã fala, ele é ruim para mim. Ele não fala palavras duras. E aí o irmão fala, não, ela não faz a comida. Não passa a minha roupa. Algo assim. Então é muito fácil você tomar um partido. Ou você vai ficar do lado da irmã ou do irmão. Isso é a árvore do conhecimento. É nesse momento que nós temos que nos esvaziar e buscar a árvore da vida. Cristo, ele não está no certo e no errado. Cristo é a vida. Quando você se volta para esse Cristo ressuscitado, você tem a verdadeira resposta. Tanto a irmã, ela está errada, como o esposo está errado. Cristo está certo. Os dois têm que ir para a cruz. Entendem? Nós não vamos tirá-los da cruz. Quando nós vemos que o orgulho é letal, ele sempre vai nos levar para essa árvore, para tomar uma opinião, para seguir uma opinião minha própria. E aí, irmãos, a igreja fica enferma. Eu escrevi essa semana uma frase: o ministério é único e certo. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus está lidando com carne. Isso é muito letal. O Senhor Jesus está lidando com carne. Alguém pode chegar e dizer, não, esse ministério tem tantos problemas. Não, o ministério é único. O problema é a carne. O que me faz ser um mau representante é a minha carne. Irmãos, nós precisamos tratar com isso. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. O preço da nossa salvação foi muito alto.
muito alto. Esse orgulho, ele é extremamente letal. Eu quero finalizar o livro de Jó, lendo com os senhores, Jó capítulo 42, somente o versículo 5 e o 6. Eu finalizo agora, Jó 42, o 5 e o 6 fala assim. Isso temos que considerar. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora meus olhos te contemplam. Por esta razão, menosprezo, me aborreço a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Aquele homem do capítulo 1, que era temente a Deus, se aborrecia do mal, era justo, era reto. Aqui, depois de 40 anos, ele está dizendo, agora que os meus olhos estão te vendo. Você percebe os olhos aqui que se abriram depois daquele orgulho, quando foi derrotado, não foram os olhos físicos. Ele passou a ter uma experiência subjetiva com Deus. Tudo que era feito no capítulo 1 ainda era muito natural, porque ainda havia um orgulho quietinho lá dentro, que quando a prova veio, se manifestou. Eu pergunto a você, quando a prova vem, como é que o orgulho é tratado? Porque é o orgulho que não quer que nós soframos. Por isso o ministério, ele sofre. Ele sofre. Porque nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra os irmãos, nós lutamos contra tudo, irmãos. Então estão todos errados e eu estou certo. Eu nunca quero assumir o meu erro. Os irmãos estão errados, não, eu sou a pessoa certa. Eu que tenho a revelação. Sou eu que mando aqui. Irmãos, como o orgulho, até mesmo nas nossas elevações. Quando um evangelista é elevado, nós temos que tomar cuidado. Porque ele pode pensar que a elevação, ele agora está sobre um pequeno tijolo. Ele está sobre um tijolo e agora ele está sobre os demais. Ele agora é o líder. Ele começa a se orgulhar com aquilo, com a sua elevação de evangelista. E isso é letal. Quem vai sofrer? O ministério vai sofrer. Se você está na equipe de mídia, e alguém te considera, daqui a pouco você está sobre um pequeno tijolo e você vai querer pisar nos demais. E isso é letal. O ministério sofre porque a carne envolvido nos sentimentos. Quando o Senhor te eleva a um evangelista ou um pastor auxiliar, qualquer elevação, isso o Senhor está te chamando para você morrer. Nós estávamos no Quênia em uma comunhão, eu estava o bispo João Rafael e o bispo Niel, e eu não me lembro algum deles, naquela comunhão ali, às 9 da manhã, nós estávamos tomando sol ali, porque estávamos aguardando o nosso retorno, então havia muita comunhão ali, no sol. E algum deles falou, nós estamos vendo que há bispos que receberam a unção como se fosse um cargo. O mundo inteiro estava ali. Graças ao Senhor, houve elevações de bispos de tantas nações. Mas alguém disse, eles estão tomando isso como um cargo. E não estão tomando isso como uma unção. O Senhor, quando Ele coloca algo sobre nós, Ele está dizendo, você deve morrer. Você tem que ser o primeiro agora a ir para a cruz. Você precisa se entregar por você e pelos irmãos, pelos altares, por tudo que você vai administrar nesse santo ministério. O ministério não é nosso. Nada é nosso. A unção que é colocada
Se você é um evangelista, se você é uma ovelha, você tem uma autoridade nesse ministério. Somente nesse ministério, as ovelhas de um talento são valorizadas. Nós valorizamos você aqui. Você tem uma unção. Você pode funcionar nas casas. Você pode evangelizar. Você pode sair para fazer arrependimento. Você pode salvar pessoas. Nós te apoiamos no seu serviço. Nós sempre vamos apoiar nas ações evangelísticas. Você é um evangelista. Mas tem que saber que há um orgulho que vai se manifestar para destruir primeiro você e depois as pessoas que estão à sua volta. Eu também escrevi mais uma frase, o meu tempo já está finalizando assim. A verdadeira liberdade é não pecar mais. Essas frases a nossa arcebispa, ela nem se lembra que ela falou, porque flui dela. Ela não sabe o que está falando. Mas são pepitas que eu anoto e que eu trato de aplicar na minha vida. Porque eu sei quem está falando. Eu quero ser livre, eu quero ser liberto, mas aqui está dizendo, só tem uma maneira de eu ser livre, de eu ser feliz nesse ministério, é eu parar de pecar, é eu tomar a cruz, é eu crucificar o orgulho. Irmãos, nós estamos diante do que é mais santo. A nossa carne, ela sempre vai causar problema para nós e nós vamos causar problema para os altares. Nós não podemos brincar com isso. Nesse domingo, há uma pastora, eu não me lembro o nome da pastora, ela cuida do grupo da noiva, ela colocou uma mensagem do Dr. Augusto Macuengo sobre a carne. Mas muitos do ministério podem dizer, ela postou no grupo, eu já ouvi essa mensagem. Isso é orgulho. Se Deus pediu para a pastora colocar essa mensagem, é porque nós precisamos ouvir de novo. Irmãos, eu não me canso de ouvir. Junto com a minha esposa e a minha filha, vamos ouvir. Se está no grupo, vamos ouvir, foi Deus que colocou. Eu desprezo. Já ouvi. Irmãos, isso é extremamente perigoso desse ministério. As palavras do nosso doutor Augusto Macuengo, elas seguem vivas. Vivas. Porque foram liberadas mensagens sobre a carne que ninguém falou como ele falou. A carne foi revelada. A carne nunca tinha sido revelada daquela maneira. O falar daquele homem foi tão elevado que nunca alguém falou daquela maneira sobre a carne. Então nós temos que ouvir aquelas mensagens como se fossem as mensagens que vão nos salvar constantemente. Eu preciso revisar e ouvir, porque é assim que a minha carne vai sendo restringida. Quando eu olho o livro de Filipenses, eu não tenho mais tempo de abrir, e eu vejo duas cooperadoras, Evódia e Sintiquem, lutando entre si, brigando. Eram cooperadoras de Paulo. Para Paulo, elas eram preciosas. Elas tinham uma ótima comunhão com o apóstolo. Mas para com o altar, com a igreja, elas tinham problemas. Elas tinham boa comunhão com o apóstolo, mas problema na igreja. Quantos de nós o orgulho faz isso? Nos leva a ter boa comunhão com os bispos, com os supervisores, mas temos problemas nos nossos altares, problema de relacionamento, problema de carne, problema de comunicação, problema de interferência. Irmãos, que letal é isto? A comunicação é um elemento do orgulho. E a maioria dos nossos problemas vem por falta de uma comunicação clara. Eu quero finalizar
lendo com os senhores Efésios capítulo 4, por favor. Vamos começar com Efésios 3. Eu acho que hoje não vai ter um amém, um aleluias, conforme o Dr. Augusto Maquengo sempre fala para nós. Aleluia! 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 Glória a Deus! Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Efésios, amém. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 1. Olha só. Efésios 3:1 fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Veja a palavra prisioneiro de Cristo Jesus. Agora, por favor, Bispo João Rafael, Efésios 4, versículo 1. Efésios 4, 1. Fala assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Mudou. Então, no capítulo 3, ele é o prisioneiro de. No capítulo 4, ele é o prisioneiro no. Somente alguém que de fato foi chamado para o arrependimento nesse ministério, ele se torna um escravo. Ele agora não se sente capaz. Ele entende que ele é um escravo que foi comprado. Alguém pagou por ele. Alguém tem direito sobre ele. Ele não ousa pensar que é alguma coisa. Então ele se torna um prisioneiro do Senhor. É um escravo. Mas no capítulo 4, esse prisioneiro agora ele está no Senhor. Ele entrou no Senhor. Ele tem o Senhor como a sua habitação. Ele passa a viver em Cristo. Mas o mais importante é a palavra que andeis. Andeis de modo digno da vocação. Esse andar aqui é um andar crucificado. Não é um andar qualquer. E a palavra andar é o viver. Eu vivo. Então Paulo está dizendo, você precisa viver de modo digno da vocação que fosse chamado. Reina o Senhor. Há um padrão, e esse padrão é a cruz. Eu não tenho opção. Eu não tenho uma segunda opção. Um prisioneiro no Senhor, ele não pode ter opção. Ele foi chamado para habitar em Cristo. Ele foi chamado para viver em Cristo. Ele está disposto a se despojar do velho homem e a viver na vida de ressurreição. Ele está disposto a viver Deus, a expressar Deus em seu viver, a expressar os atributos de Deus na sua humanidade, os atributos elevados de Deus, uma natureza divina extremamente cheia da glória. Ele foi restaurado pelos dois poderosos profetas do Senhor. Eles vivem em Cristo. Eles vivem na dimensão do reino. Eles trouxeram o reino de Deus para a terra. Eles trouxeram a cultura dos céus para a terra. Eles trouxeram o falar dos céus para a terra. Eles vivem na realidade dos dois poderosos profetas do Senhor. Por isso eles podem cooperar com os profetas. Por isso eles são santos. Eles decidiram a ser santos. Decidiram crucificar a sua carne. Eles não querem mais essa vida. Eles não querem mais viver como antes. Eles querem agora entrar na glória de Deus. Aleluia! E eu gostaria de finalizar. Aleluia! Aleluia. O capítulo 5 de Efésios. Eu vou terminar com esse versículo. Efésios capítulo 5. A nossa arcebispa tem nos introduzido em algo que nós precisamos considerar aqui. Precisamos urgente. Eu vou fazer assim, Bispo João Rafael,
por esse versículo ser tão importante, eu preciso ler antes Efésios capítulo 1, por favor. Efésios capítulo 1, por ele ser tão importante, eu preciso mostrar Efésios 1 primeiro. Eu vou fechar com isso. Efésios capítulo 1, o versículo de número 1 e 2, fala assim. Ó, Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Olha só, primeiro, aos santos que vivem em Éfeso. Eles eram o quê? Santos. Segundo, fiéis em Cristo Jesus. Então, duas qualidades aqui. Primeiro, eles são santos e eles são fiéis. Agora o versículo 15, por favor, Bispo João Rafael. Versículo 15. Efésios 1, 15. Puxa, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Olha só, santo, são fiéis e eles têm fé. E no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Eles também têm amor para com todos os santos. Então a igreja em Éfeso, santos, fiéis, tem fé e tem amor. Uau, um altar assim, uau, maravilhoso. Que altar maravilhoso. Maravilhoso. Mas quando Paulo começa a escrever o capítulo 4, o versículo 17, fala assim, Efésios 4, 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Uau! Eles são santos, fiéis, têm fé e amor, mas eles ainda na igreja, há alguns que andam como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Se você for ler, agora Paulo vai mostrar que ali havia irmãos que irava, roubava, mentia, tinha problemas de relacionamentos. E a partir do capítulo 4, versículo 15, vários deles seguiam doutrinas diferentes, eram levados por ventos de doutrinas. Eles eram muitos carnais, muitos problemas. Mas quando chega no capítulo de número 5, Bispo João Rafael, por causa do tempo eu vou terminar, o capítulo 5, aqui Paulo vai mostrar que eles precisam andar no Espírito. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 16, o 16, o 17 e o 18. Mas tá bom dizer aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, muitos naquele altar não sabiam qual era a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Então, você pega um copo, você enche ele de água. Eu tenho um copo aqui, eu encho esse copo de água. O copo está cheio de água. Então, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Então, eu pego aqui a água e vou colocando um exemplo. Eu encho, vou me encher do Espírito. Não é dessa maneira que Paulo está dizendo. Você pega um copo e você coloca ele dentro do oceano. O copo vai se encher da água. Mas na medida que as ondas vão passando, vai levar aquele copo para lá e para cá. Porque aqui fala não enchei-vos, não vos embriagueis com vinho. No qual a dissolução, um bêbado, ele é conduzido pela bebida. Ele vai para lá e para cá. Mas Paulo está dizendo, você precisa se encher no Espírito. No original fala no Espírito. É como esse copo no fundo do oceano. Aqui ele está dizendo, você tem que estar tão cheio do Espírito que você vai ser conduzido pelo Espírito
Agora o versículo 18, o 16, o 17 e o 18. Como? Ele vai mostrar, então, como nós podemos estar cheio do Espírito. O senhor pode colocar o versículo seguinte, 16, 17, 18, agora o 19. Aqui está a chave que nós estamos ouvindo. Como é que nós podemos nos encher do Espírito? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os hinos, eles foram feitos para serem cantados, mas por a igreja em Éfeso, eles serem santos, fiéis, têm fé e amam os santos, e eles terem problemas sérios, Paulo ensinou uma maneira para eles estarem cheios do Espírito. Então, o que nós estamos sendo introduzidos? Em cantar os versículos. O Senhor está nos dando isso. E isso é uma maneira de nós nos enchermos do Espírito. Sermos embriagados. Não é a nossa arcebispa que está falando, não são palavras dela. Estão na Bíblia. Falando entre vós com salmos, entoando os salmos, irmãos. Olha só, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quem consegue tomar um versículo e cantar esse versículo? E depois fala o versículo, e depois adora o versículo, e depois chora o versículo. Aqui está dizendo, você quer se encher do Espírito? Faça isso. Paulo está falando, vai acabar com os problemas na igreja. Vai acabar com os problemas no altar. Vai acabar com o orgulho. Vai acabar com a carne. Nós temos que tomar o que está acontecendo entre nós como novidade do Espírito. Nós precisamos praticar isso. Olha que o Espírito está nos mostrando. Está nos introduzindo. Nós temos que subir um degrau a mais. Eu não tenho mais tempo. Eu gostaria de convidar os senhores. Nós precisamos nos arrepender agora. Eu gostaria, com a permissão do nosso bispo sênior, Dr. Niel, de conduzir um arrependimento, se o senhor me permite. Bem amado, concedido, por favor, nós precisamos nos arrepender, por favor. Muito obrigado, bispo Dr. Niel Teixeira. Eu gostaria de solicitar, de